Rigidez comportamental ou frescura? Será que isso tem impacto na funcionalidade? Olá, meu nome é Beatriz Bel, sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos falar um pouco sobre a rigidez comportamental e se ela impacta e como ela impacta, então, no desempenho funcional das crianças. É importante a gente pensar que a rigidez comportamental, ela é muito presente na vida de crianças com autismo e o que define essa rigidez comportamental? É a dificuldade que a criança tem em lidar com mudanças, seja mudança de ambiente, seja mudança de objetos, seja uma mudança na rotina. Então a criança com autismo, ela tem essa dificuldade. E como que se caracteriza essa dificuldade? Ela fica irritada, ela não quer usar um objeto diferente daquele que ela comumente usa, ela acaba muitas vezes entrando em crise por conta dessas mudanças. E isso muitas vezes é considerado como uma frescura, mas isso não é verdade. Isso acontece porque a criança com autismo, ela tem uma necessidade de controlar a situação. As crianças com TEA, elas têm dificuldade com aquilo que é imprevisível. Então, por isso elas são tão apegadas em coisas e existe então essa rigidez a essas mudanças. Então, o que nós podemos fazer para lidar com essa questão dessa rigidez? É muito importante que a gente consiga mostrar para a criança que apesar de haverem essas mudanças, a situação está sob controle e que nem sempre a gente vai ter controle sobre tudo. Então vamos supor que a criança ela tenha dificuldade para lidar com mudanças dos utensílios que ela usa para se alimentar. Se a gente mudar de uma hora para outra, muito provavelmente essa criança vai parar de comer. Só que é importante a gente ensinar a criança até essa mudança. Porque muitas vezes esses utensílios não vão ser fabricados para sempre. E se em algum momento você esquecer, esse utensílio quebrar, isso pode causar um grande transtorno na vida da criança. E automaticamente na vida dos pais também. Afinal de contas, ter que ficar sempre indo atrás dessas coisas para suprir essa necessidade da criança acaba sendo muito desgastante. Então, o que a gente faz? A gente vai introduzindo essas mudanças aos poucos. Então, se a criança ela tende a comer sempre no mesmo prato, a gente pode ir colocando, por exemplo, pratos do mesmo personagem, mas de cores diferentes, ou de cor igual, mas de personagens diferentes. Se a mudança é de ambiente, a gente vai levando a criança em ambientes aos poucos, fica alguns minutos, depois volta, sai e volta, e assim sucessivamente. Ah, mas isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é difícil, mas isso tem um impacto muito grande na funcionalidade. Se a gente não ensinar a criança que essas mudanças elas acontecem, que isso faz parte do desenvolvimento, muito provavelmente isso lá na adolescência, na vida adulta, vai ter um impacto funcional. Porque até mesmo na infância esse impacto ele já acontece. Porque se a gente não ensinar a nossa criança que ela pode comer em diversos pratos, usar diversos talheres, usar lápis diferentes para escrever ou desenhar, estar em ambientes diferentes, ela vai começar a se isolar. Ela vai deixar de fazer aquilo que é importante para o desenvolvimento dela, aquilo que é significativo para a vida dela, por conta dessa rigidez. Então a gente precisa introduzir. Não adianta a gente fazer campanhas na internet pedindo para que determinadas empresas mantenham lá a produção de um determinado objeto porque a criança gosta. É nosso papel ensinar para a criança a gostar e a ter esse repertório aumentado. Significa que a gente precisa fazer isso de forma brusca, de uma hora para outra? Não. Isso é um processo. A gente vai introduzindo isso aos poucos, a gente vai mostrando isso aos poucos para a criança, para que essas crises então sejam evitadas, para que esse tipo de desconforto não aconteça de forma tão intensa para a criança. Porque muitas vezes a gente pensa,
É melhor assim porque a gente evita a crise. Só que essa crise ela vai acontecer em algum momento, porque as mudanças elas acontecem. Então é muito mais importante a gente ensinar a criança a aprender a lidar com a crise do que evitá-la a qualquer custo. Porque isso sim vai fazer parte do desenvolvimento dela enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu joinha, seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe no comentário se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, e a gente vai ajudar vocês, então, nesse grande desafio aí de lidar com a rigidez comportamental. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.